Irmão, a palavra do Senhor, aqui em Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, irmão, é o homem que teme ao Senhor, é o homem que tem o Senhor em toda a sua vida. O homem, a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus, ele não falava mulher, ele falava homem. Nunca falou, você não vê a palavra do Senhor falar mulher, ele fala homem. Por que homem? Bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Então, bem-aventurado é o homem e a mulher que teme ao Senhor. Aquela pessoa que teme ao Senhor, ela tem mais dia de vida, ela tem mais esperança para que o Senhor, ele possa abençoar a sua família, porque a família do Senhor, ela é uma família que, sabe, só o Senhor pode cuidar de cada um de nós. Muitas vezes a gente, quando teme ao Senhor, tudo que você for fazer, você tem que colocar na mão do Senhor, porque se você colocar na mão do Senhor, tudo vai dar certo, tudo dá certo. Agora, se você não colocar na mão do Senhor, nada dá certo, porque tudo é no tempo do Senhor. Porque quando você aceita o Senhor como Salvador na sua vida, a partir dali você entrega seus caminhos ao Senhor. Então você não tem mais resolver nada sozinho. Tudo que você tem que preparar é o Senhor que vai cuidar de você. Eu tenho um caos para resolver ali, coloca na mão do Senhor, porque Ele está contigo, Ele sabe o teu coração, Ele sabe a tua mente, Ele sabe o que você precisa, Ele tem algo na tua vida especial, e só Ele, irmão, só Deus pode cumprir a promessa na nossa vida. Muitas vezes nós colocamos algo na vida, colocamos algo nas mãos do Senhor, e muitas vezes tiramos da mão do Senhor. Por que nós tiramos da mão do Senhor? Porque muitas vezes, irmão, nós queremos resolver algo, a gente quer resolver as coisas, a gente entrega na mão do Senhor, e é no tempo dele, não é no seu. Mas a gente acha que aquele tempo está sendo, Senhor, está demorando demais. E aí você tira da mão do Senhor e coloca na sua mão. A pior coisa que a gente faz na vida é quando você tem um propósito, entrega esse propósito na mão do Senhor, e ali você tira da mão do Senhor e coloca na sua mão. Então aquilo ali o Senhor já deixou você fazer a sua vontade, não a vontade do Senhor. Então tudo que nós precisamos tem que colocar na mão do Senhor. Se nós for ver aqui no Salmo 23, Salmo 23, a palavra do Senhor diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então tudo acontece. O pastor da igreja, que é Jesus Cristo, esse é o pastor dos pastores, esse é um pastor que nós sempre precisamos dele, sempre estamos debaixo da mão dele. Por quê? Porque se nós não estivermos debaixo da mão do Senhor, nós fazemos coisas que não agradam a Deus, e aí Deus, ele fica triste com a gente. Por quê? Porque quando nós estamos nos caminhos do Senhor, quando estamos fazendo essa obra do Senhor, a gente tem que estar preparado para ouvir a voz do Senhor. Será se você, nessa noite, será se você, nesse dia hoje, o dia que passou, será se você ouviu a voz do Senhor? Será se o Senhor falou com você e você ouviu a voz dele? Se você teme ao Senhor, lógico que você ouviu a voz dele, porque Ele está ali. Quando vai acontecer algo com você, o Senhor, Ele está do seu lado. Jamais Ele vai sair do seu lado, jamais Ele vai sair do meu lado, porque Ele é Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Porque cada dia, cada momento, irmão, nós estamos no mundo cão, nós estamos no mundo, um mundo mal, nós estamos no mundo mal, e nós precisamos estar ali abraçados com o Senhor, buscando a Ele 24 horas, sabe? Muitas vezes as pessoas, elas falam, e muitas vezes querem tirar você dos caminhos do Senhor, quer falar: olha, tu vai fazer o que igreja? Para que igreja? Igreja é nossa casa. Não, irmão, precisamos do Senhor. Quando você vem para a igreja do Senhor, você vem com um propósito.
Todos que estão aqui dentro têm um propósito: buscar ao Senhor, ouvir a palavra dele, se alegrar com ele e se fortalecer com a palavra de Deus. Porque se você não se fortalecer com essa palavra, como é que você vai estar forte? Não, quando vir as coisas mal, você tem que estar ali na reta, buscando a Deus, porque quando o mal chegar na tua casa, ele não pode entrar, porque o Senhor está lá, a mão do Senhor está sobre você, Ele está sempre te abençoando, cuidando de você. Quantos momentos nós levantamos pela manhã e não agradecemos a Deus, não agradecemos pela noite que passou, muitas vezes não agradecemos pelo almoço, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar. Nós sentamos na mesa, comemos a comida, não se lembramos, irmão, de agradecer aquela comida que você tem na sua mesa. Sabe, você diz: não, mas eu trabalho, eu compro, eu faço. Não, você não tem condições, eu não tenho condições. Quando nós temos a comida na mesa, é porque o Senhor abençoou, é porque o Senhor deu aquele alimento para você. Ah, mas eu estou ganhando, eu estou empregado, eu sou aposentado. Mas tudo, irmão, nós dependemos do Senhor. Se você tem um aposento, foi o Senhor que preparou. Se você tem um emprego, foi Ele que preparou. Sabe, se você tem um dinheiro no banco, foi Ele que te deu, foi Ele que preparou. Então tudo nós necessitamos do Senhor. Estamos aqui buscando a Ele, por quê? Porque precisamos de ouvir a voz do Senhor. Temos que deixar nosso ouvido sempre atento para ouvir a voz de Deus, porque é fácil. O inimigo, nós temos muitas vozes, sabe? Tem a voz do inimigo, tem muitas vozes que vêm ao contrário para você, sabe? Muitas vezes você vem, tá doente, e alguém se levanta, olha para você e diz: olha, tu está doente, tu não é crente, cadê teu Deus? Tu disse que o teu Deus cura. E aí você vai responder para ele. O que você pode responder para uma pessoa dessa? Aí você tem que olhar para ele e dizer: meu Deus, se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. Então a resposta que nós temos que dar para essas pessoas é essa: se ele me curar, ele é Deus. Se ele não me curar, ele é Deus. Quem sou eu? Não sou ninguém para contestar Jesus. Então Ele é a oportunidade, Ele é a vida, Ele é, sabe, quando nós fala ali em Salmo 119:11, Ele fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que cada palavra que foi pregada hoje, falada aqui, nós devemos guardar no coração e saber que existe um Deus de promessa, um Deus que cuida, um Deus que abençoa, sabe? Só em nós abrir a nossa visão amanhã, bem cedo, irmão. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã não será se nós estamos aqui? Amanhã não será se o pastor está aqui na igreja? Será se o irmão está aqui na igreja, os irmãos estão aqui na igreja? Sabe, o dia da manhã pertence ao Senhor. Se for da vontade do Senhor que nós se levantemos, nós vamos se levantar, sabe? Eu falando aqui com o evangelista, presbítero é até mais fácil de falar, né? Evangelista já dá um nome mais bonito. Aí você costuma chamar presbítero, né? Aí chama evangelista. Aí sabe, Deus ele tem feito maravilha na nossa vida, né? Então aqui o 2 diz: por comerá do trabalho da sua mão, feliz será e te irá bem. Então nós temos que comer do trabalho da nossa mão. Sabe, quando você trabalha o dia inteiro, corre para lá e para cá, e à tarde você chega em casa, sabe, aquela comidinha caseira que a esposa faz, é muito maravilhoso. Então nós temos que entender que Deus está no controle da nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós não temos, sabe, muitas vezes a gente diz: olha, amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer isso. Mas tem que botar Deus na frente. Senhor, se for a tua vontade. A gente ora ali no hospital, irmão, aquelas pessoas, mas a gente ora por aquelas pessoas. A gente não vai falar para elas: olha, você vai sair, você vai se levantar desse leito. Não, nós oramos ao Senhor, apresentamos ao Senhor: Senhor,
seja feita a tua vontade, não seja a nossa, mas a tua vontade prevaleça na vida dessas pessoas, porque é muito bonito, é um lugar que necessitamos, é um lugar que precisamos pregar a palavra, é um lugar que precisamos louvar o Senhor. Quando a gente louva, a gente vê aquelas pessoas chorando, porque talvez se estivesse na rua, não ouviria a palavra. Eu sempre falo para eles, eu digo, olha, se você estivesse na rua, você não ouviria a palavra, mas Deus permitiu que você estivesse no leito do hospital para que você possa ouvir a palavra, e é realidade. Se você, muitas vezes, você está passando na rua e alguém diz, ei fulano, deixa eu falar uma palavra para você, aí você diz, olha, não dá, eu tenho muita coisa para fazer, a minha casa, o meu lar, o meu trabalho, e muitas vezes a gente não para para ouvir a palavra. Muitas vezes Deus permite que você vá no leito do hospital, no presídio, sabe? Para estar lá, para ouvir a palavra do Senhor, para Deus falar com você, porque muitas vezes Deus até usa pessoas que estão lá dentro do presídio para pregar para aquelas pessoas, sabe? Eu tenho um pastor, colega não, é uma pessoa conhecida, e esse pastor ele fazia tanta obra, um homem de uma unção muito grande. Ele pegava um paletó, passava no povo assim, o povo caía só com o paletó dele. Você imagina a unção desse homem. Mas chegou uma hora que ele foi parar no presídio. Alguém denunciou ele por uma coisa que ele não fez, e ele foi parar no presídio. E ali no presídio ele ganhou muitas almas para o Senhor. Era o propósito de Deus? Sim, era o propósito de Deus para que ele fosse para o presídio, para ganhar muitas almas para o Senhor. Mesmo assim, são pessoas, vocês, às vezes vocês param lá no leito do hospital e não sabem por que está no leito do hospital. Muitas vezes Deus quer te usar no hospital. Deus quer te usar você no leito do hospital, deitado ali e pregando para as pessoas, ganhando pessoas para o Senhor. No seu emprego, Deus quer te usar, você ali trabalhando e pregando a palavra do Senhor para aquelas pessoas, aqueles seus colegas, para que o Senhor seja glorificado. Sabe, tudo o Senhor tem propósito, tudo o Senhor, Ele sabe o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar. Por que o Senhor sabe? Porque Ele é o nosso pastor. Amém? E a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua mesa, os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Sabe? Essa palavra ela fala muito da família. Família, o que Deus constituiu: pai, mãe, filho, filhas. Deus, ele constituiu a família. E hoje não é culto de família, mas a gente está falando sobre o Salmo 128, e ele fala da família de Jesus. Nós somos família do Senhor. A partir da hora que nós aceitamos Jesus, se batizamos, nós somos chamados filhos de Deus. Somos chamados filhos por adoção. Quando nós não somos crentes, nós não conhecemos a Jesus, a gente é criatura do Senhor. São criaturas, tratadas como criatura. Criatura do Senhor, o Senhor abençoa sim, o Senhor cuida sim, o Senhor o Senhor abençoa aquela pessoa sim, porque foi Ele que fez. Deus, Ele jamais, meus irmãos, Ele deixa você por nada, porque Ele fez você. Ele não fez você para perder, não, Ele fez você para ganhar. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque a palavra ela nos conforta. Todo dia que nós lemos a palavra, ela nos conforta, ela nos abençoa, porque Deus, Ele tem propósito. Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele quer usar cada um que tem aqui dentro, cada uma pessoa que está aqui nessa noite. Deus, Ele tem uma promessa, e essa promessa ela se cumpre na hora que nós ouvimos a voz dEle, na hora que a gente entende a palavra do Senhor, ouve a voz do Senhor, e a gente começa a entender que o propósito de Deus é nos abençoar. A bênção do Senhor, ela cai. Muitas vezes a gente está em casa, está sendo abençoado, mas a gente murmurando, irmão. Muitas vezes a gente murmurando,
ali em casa. Você tem a comida, tem tudo dentro de casa. O que você precisa ter dentro de casa. Mas a murmuração é a pior coisa. Deus não gosta. O Senhor não gosta que nós murmuremos, porque nós temos tudo, sabe? Você imagina aquelas pessoas que vivem aí no meio da rua, não tem o que comer, não tem onde deitar, onde dormir, onde botar a cabeça, sabe? Aquelas pessoas que estão ali necessitadas de uma palavra, sabe? Necessitadas de um abraço, de um prato de comida. Elas estão ali, muitas vezes nós temos a comida dentro de casa, temos tudo e murmuramos. Não murmure, porque o Senhor, Ele não gosta de murmuração, Ele gosta de agradecimento. Agradeça sempre ao Senhor por tudo que você passar na sua vida, esteja sempre grato a Ele. E aqui o quadro diz: e eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então seremos abençoados se nós temermos ao Senhor, todos nós, a mulher, o homem, a criança, o jovem, o adolescente. Se nós temermos a Deus, irmão, nós somos abençoados. Nós somos, porque Ele tem promessa na minha vida e na sua. Ele está sempre cuidando de nós. Sabe, muitas vezes a gente diz: Senhor, eu não sei como, eu estou tão cansado, não vou para a igreja hoje, estou cansado, Senhor, não vou. E aí muitas vezes a canseira ela vem para que você não venha para a igreja, não ouva a palavra, sabe? Não, a gente cansa, mas irmão, quem nos carrega é o Senhor. Sabe, muitas vezes a gente está cansado, sabe, fadigado, mas aí quando você diz: vamos para a casa do Senhor, Salmo 122, me alegrei quando diz: vamos para a casa do Senhor. É muito bom, irmão, você vir à casa do Senhor. Muitas vezes você diz: ah, mas eu oro em casa e está tudo bem. Mas não, irmão, muitas vezes Deus quer falar com você, Deus tem uma palavra para você, Deus quer tratar com você, Deus quer falar algo para que você busque mais. E na sua casa você não tem, mesmo que você abra a Bíblia, Deus fala com você na Bíblia, sim, Ele fala. Mas a igreja do Senhor, muitas vezes você vem para a igreja e Deus fala com você, uma pessoa que nunca te viu, uma pessoa que não sabe nem quem é você, e a palavra vem direto ao nosso coração. Então Deus tem esses propósitos. Deus quer mudar a minha vida e a sua. Deus quer abençoar. Então o homem que teme ao Senhor, ele é abençoado, ele é totalmente abençoado. Tudo que ele faz, quando ele coloca a planta dos pés dele, Deus abençoa. Sabe, eu louvo a Deus por a minha vida, a vida da pastora. Ontem a gente estava ali indo para casa. Foi ontem, não, foi no dia que a gente foi deixar o André, na terça-feira, né, pastor? Meu Deus, pegamos aquela chuva do mutirão para cá. Não, terça noite. Pegamos aquela chuva muito grande para chegar na casa do Mauri, mas foi água, irmão. E a gente saiu dali no Galego, na casa do Gerlândio, e a gente passou ali no posto de gasolina. Deu caiu ali um raio perto do posto de gasolina, mas foi tão fogo, mas muito fogo, que ali eu ia dirigindo, ali eu me assustei. E o cara do posto, ele saiu correndo, ele estava fechando o posto, ele saiu correndo, porque foi muito fogo, sabe? A gente vê as coisas de Deus como é, sabe? Você imagina um fogo daquele pegasse numa pessoa, mata na hora. Então foi muita água, e a gente ia orando ao Senhor: Senhor, não deixe que esse carro morrer, Senhor, nessa água, quase nos pneus ali do carro, ali água. E a gente conseguiu chegar ali na casa do Mauri, e assim passemos um pouco da noite, lá de madrugada a gente foi para o porto, mas foi muita água, e ali o Senhor estava conosco, sim. O Senhor estava nos protegendo, estava, porque se não tivesse a proteção do Senhor, o carro não conseguiria passar por aquela água. Então a mão do Senhor estava ali sobre aquele carro e sobre a nossa vida. É por isso que a gente tem que agradecer a Ele.
e o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E nós veremos o bem de Jerusalém. Muitas vezes a gente vê o bem da nossa família, a gente vê o bem do nosso lar, a gente vê nosso lar sendo abençoado, a gente vê orando para os nossos filhos e vê Deus agindo na vida deles. Sabe, muitas vezes a mamãe ou o papai ora para os seus filhos, e aí você não olha nele e você não vê diferença. Mas Deus, ele tem cuidado do seu filho, da sua filha. Deus tem cuidado da sua família, porque mesmo que nós não vejamos a diferença, mas o Senhor, ele está agindo. Se você está buscando, com grande amor, se você está buscando com clamor ao Senhor, apresente a sua família, que o Senhor tem cuidado do seu. Deus, ele tem livrado a sua família. Sabe, quando o livramento o Senhor nos dá a seu filho, a sua filha, seus parentes, muitas vezes a gente não vê. Tem livramento que Deus não deixa nós ver. Tem livramento que Deus não deixa nós ver. Sabe, eu estava orando de madrugada outro dia, 3 horas da manhã, eu não consegui dormir, e ali fiquei de joelho ali na cama, e ali eu disse: Senhor, vou orar, aqui eu não consigo dormir. E o Senhor dizia: filho, vou te mostrar algo. E ali eu me ajoelhei e fui orar ao Senhor. E o Senhor disse: filho, quantas pessoas precisam, muitas vezes as pessoas me pedem que eu abra a visão espiritual. Tem irmão que está orando e diz: Senhor, abra a minha visão espiritual. Mas irmão, se você entender a visão espiritual, é tanta coisa mal ao redor de você, é tanto demônio que está ali do seu lado tentando lhe tragar, só que ele não tem autorização, ele não pode tocar em você, porque o Deus da promessa está com você. É muitas coisas, o Senhor me mostrava muitas coisas mal que está nos arredor. Muitas vezes a gente até tropeça numa pedra, ele consegue botar você para tropeçar, ele consegue. Sabe, eu vi aqui a pastora um tempo desse, ela quebrou a perna, o inimigo quebrou o pé dela, no caminho, dentro de casa. Sabe, a gente vê, se você falar com uma pessoa isso aí, a pessoa diz: isso é mentira. Mas não é não, irmão, é muito. Nós temos uma classe que fica ali ao redor de nós, sabe, ele muitas vezes, porque aqui tem pessoas que ouvem voz. Eu estou ouvindo voz. A voz do Senhor, ela é conhecida. A voz do bom pastor, ela é conhecida. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas ouvem voz, porque muitas vezes as pessoas, elas deixam uma brecha, dá uma brecha, e as vozes ficam ali maquinando na sua orelha, mandando você muitas vezes fazer coisas erradas. Muitas vezes faz isso, vai por lá, ali. Sabe, as vozes, quando você está ouvindo voz, é porque tem brecha na sua vida. Porque se você não tiver brecha, a voz que você vai ouvir é a voz do bom pastor, é a voz de Jesus, sabe, orando ali com você, sabe, do seu lado. Porque é que nós não somos atingidos por eles? Porque nós temos o Senhor, nós temos a proteção do Senhor, temos o anjo do Senhor do nosso lado. Se nós for ver quantas brigadas, quantas barulhos de espada, se você não abrir a visão espiritual para você, quanto barulho de espada você vai ouvir. É ali os anjos ali brigando para que aqueles bichos não cheguem perto de você. Sabe, muitas vezes tem que agradecer o Senhor, sim, tem que louvar a Ele, sim, tem que amar o Senhor, sim, de coração, irmão. Busque mais, clame mais, ore mais, apresente o Senhor a tua vida, a tua família, porque o inimigo ele é sujo, ele quer tragar a sua família, sim. Ele quer começar por aquilo que você ama, ele quer começar por onde você tem amor por aquela pessoa. Ele começa a tentar investir, sabe. Muitas vezes nós passamos sufoco com a família,
mas sabendo que não é ele, não sabendo que não é aquela pessoa, é o próprio inimigo, a pessoa da brecha, e ele entra, e ali ele faz algo acontecer, que você poderia orar mais por ele, orar mais pela sua família, para que Deus venha abençoar mais, Deus venha tocar no coração e dizer: filho, cuida, não pode andar por aí, sabe? O Senhor é tão bom, irmão, tão bom com nós, que Ele olha, Ele sabe, Ele está sempre do teu lado. Muitas vezes você vai passar por um caminho mau, e Ele está ali, colocando você, usa até uma pessoa para dizer: olha, não vai por aqui não, que aqui não é bom. Usa até um mendigo de rua. Deus usa quem Ele quer, sabe? Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele usa qualquer pessoa, sabe? Se Deus, Ele usou um jumento para falar com Balaão, você imagina o que Deus pode fazer por você, por eu? A mão do Senhor, ela está sempre nos abençoando, sempre cuidando de nós. Ele é um Deus fiel, e o Senhor te abençoará, sempre te abençoar, sempre vai cuidar de você, sempre vai estar do seu lado, ali, para que ouvir, para que nós ouça a voz dele, e sabe que Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle dos nossos filhos, está no controle dos nossos netos, dos gêmeos, sabe, de nora, Ele está no controle de tudo. Por isso que temos que buscar esse Deus, não temos que ouvir a voz do inimigo, temos que tentar tirar a voz do inimigo, não ter brecha, não cause brecha para que nós não possamos ouvir a voz do inimigo, porque se nós der qualquer brechazinha, nós vamos ouvir a voz do inimigo. Então tem que tirar todas as brechas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Sinta que Ele fala: e o Senhor te abençoará dentre Sião, e tu verás o bem de Jerusalém e todos os dias da tua vida. E aqui o 6 diz: de verdade, e verá os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. E verá, sabe, os filhos dos teus filhos, sabe, é muito bom, sabe, eu fico meditando, agradecendo ao Senhor. Meu pai, ele veio aceitar Jesus depois já quase no leito de morte, mas ele viu a família, os netos, os bisnetos, ele ali viu toda a família sendo criada, e ali ele sempre agradecia a Deus, o Deus que ele servia. Mas quando ele aceitou Jesus, ele passou ali a ver outro jeito, o Deus, sabe, o Deus que trabalhava na vida dele depois já para morrer, o Deus que estava ali com ele. Eu creio que ele poderia ser, no jeito dele ali, ele poderia dizer: Senhor, eu queria buscar mais, eu queria ter aceitado antes, sabe, o Deus que cuidou dele através daquele dia que ele aceitou Jesus. Ele queria, sabe, buscar mais, ele queria ter aceitado Jesus mais antes de tudo isso, mas era a promessa de Deus, era o tempo do Senhor. Então, para tudo Deus tem um tempo para chorar, tem um tempo para louvar, tem um tempo para morrer, tem um tempo para se alegrar, sabe, tudo o Senhor tem o seu tempo para nós, e cada um de nós depende desse Deus. Por que nós dependemos do Senhor? Porque nós vamos ver a nossa família, os nossos netos, bisnetos, talvez não chegue a tataraneto, porque é muito tempo, mas as pessoas dizem: pastor, um dia eu estava lá na oficina e o cara me questionou, disse: pastor, me explica uma coisa. E eu digo: o que você quer saber? Ele disse: porque os crentes dizem que Jesus está à porta, diz que Jesus está voltando. Eu já tenho mais de 30 anos que eu vejo os crentes dizer: Jesus está voltando, Jesus vai voltar. E aí eu falei para ele: meu irmão, deixa eu te explicar só uma coisa: 1000 anos para Deus é um dia, e nós, passou dos 80, é só fadiga, canseiro e fadiga. Então talvez tu não chegue nem a 80 anos. Então um dia para Deus é 1000 anos. Será se nós vamos ver Ele? Aí ele disse: mas como assim?
como 1000 anos. Eu digo, 1000 anos para Deus é um dia. Você imagina, para nós é uma eternidade. Então não tem explicação. A palavra de Deus diz que Ele vai voltar. Ele vem a primeira vez, vem como cordeiro, é o matador, para nos salvar, nos libertar, nos abençoar. Ele vem para cuidar de nós. A primeira vez morreu, sabe, ali calado, sofrendo, bateram nele, apanhou por eu e por você. Mas a segunda vez Ele não vem, ninguém pode nem olhar para Ele. Se olhar mal para Ele, não vale, porque Ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem buscar uma igreja preparada, uma igreja adornada, uma igreja que está ali buscando a Deus, uma igreja que 24 horas busca o Senhor. E naquele grande dia, irmão, Ele vai vir. E nós, crentes, muitas vezes vamos chegar na igreja, vamos chegar no céu, e nós vamos sentir falta de pessoas lá. A gente vai chegar lá, nós vamos ver pessoas que nós jurávamos que aquela pessoa não entrava. Essa daqui não entra de jeito nenhum. Mas nós vamos chegar lá e Ele vai estar lá, abraçando nós, eu creio, não sei, vai estar lá. Pai do Senhor, meu irmão, eu creio, não sei se vai dar Pai do Senhor, né? Mas nós vamos ver lá pessoas que nós jurávamos que aquela pessoa entrava e era muito crente, não vai estar lá. Nós vamos sentir falta dele, porque a palavra de Deus diz 50 anos, irmão. Se você tem 50 anos de crente, naquele último dia, se você der brecha, você fica, e talvez quem aceitou Jesus naquela hora sobe, porque aí é a promessa do Senhor. Vai até o fim, vai até o final, porque se você for até o final, o Senhor está contigo e você vai entrar no céu. Por que nós vamos entrar no céu? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, se nós formos entender aqui, a palavra do Senhor, ela é muito bonita, né? Quando se fala aqui, Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando nós necessitar, quando nós precisar de algo, é só colocar o joelho no chão. Você tem um Deus que ouve a sua voz. Você tem um Deus que faz um milagre na tua vida. Sabe que você tem um Deus que está ali 24 horas ouvindo você falar. Sabe, irmão? Muitas vezes o Senhor, orando ao Senhor, José Filho, muitas vezes as pessoas não recebem bênção porque muitas vezes não sabem pedir. Muitas vezes eu não curo porque as pessoas não sabem pedir. Porque muitas vezes, irmão, o que Deus quer de mim e de você é ouvir da nossa boca. Ah, pastor, ore por mim. Amém, o pastor vai orar sim. Nós estamos ali 24 horas orando por a igreja. Mas o que o Senhor quer é ouvir da sua boca. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, cuide dos meus. Senhor, cuide da minha vida. Senhor, me abençoa. Senhor, muda a minha vida. Sabe, muitas vezes nós somos pessoas que a fé é muito pouco. Nossa fé é talvez menor do que um grão de mostarda. Porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente fica sem entender como. Sabe, eu ouvi um pastor um dia, e o pastor, ele chegou num lugar, foi ali para um lugar, foi colocado lá naquele lugar, e naquele lugar não tinha lugar para a igreja, ele estava numa casa alugada, e as pessoas não gostavam de crente, e aquele pastor, ele começou a orar, começou a buscar, começou a clamar, começou ali, chorava no pé do Senhor, ele e a esposa, buscava a Deus, disse, Senhor, esse lugar Tu me deu, esse lugar o Senhor me aproximou aqui, eu preciso de um lugar nosso, da igreja, para que ninguém, sabe, não possa tirar nós daqui, porque quantas almas tem naquele lugar. E aí o Senhor dizia, filho, eu vou te abençoar, e aquela pessoa estava ali pregando a palavra, e no outro dia o dono daquele pontinho dizia, olha, eu vou precisar desse ponto aí,
não vou precisar que você desocupe a igreja daí, tira a igreja daí. E ali a pessoa dizia: Senhor, o que vou fazer? Como eu vou fazer agora? E aí o Senhor disse: calma, calma. E aí aquela pessoa já tinha comprado um terreno, estava ali batalhando, conseguiu fazer um contozinho, e ali começou a pregar no meio da rua, sabe? De noite, terminava o culto, guardava as coisas naquele quartinho, fechava a porta e ia embora. No outro, quando vinha para o culto, abria, botava as coisas para fora, e ali o Senhor deu vitória, o Senhor abençoou, sabe? Eu digo a vocês, isso aí foi nós, no Carais do Marinho. Eu digo uma pessoa, para não dizer nós, mas quando nós chegamos lá, as pessoas não queriam crer naquele lugar. As pessoas já tinham queimado a placa da igreja que estava lá. Talvez queriam botar até o pastor para correr de lá. Mas quando nós fomos apossados lá, nós oramos ao Senhor. Aquele lugar era 2 vezes, 3 vezes por dia, se falava de morte. A polícia estava lá dentro direto. E hoje, para a honra e glória do Senhor, aquele lugar tem uma paz. Aquele lugar tem um templo da igreja lá. Tem um templo da igreja próprio. Ninguém pode dizer: pastor, saia daí que eu vou precisar. Não, o Senhor nos deu. A mesma coisa vai ser aqui. O Senhor vai nos dar um lugar para nós, logo, logo. Não sei quando, vai estar na mão do Senhor. Quero que a igreja ore por esse propósito. Vamos orar para que o Senhor venha abençoar esse propósito, para que logo, logo a gente esteja no lugar sem precisar pagar aluguel, só água e luz, e ali o terreno para a construção da igreja, para que nós possamos estar sossegados. Esse dia sairia de mês em mês, ano em ano, mas nós vamos ter um lugar ali que a igreja vai poder estar sossegada, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos deu. Irmão, domingo é culto de Santa Ceia. Domingo é Santa Ceia. Todos não deixem de cear. Domingo, os irmãos que puder trazer alguma coisa, uma melancia, sabe, uma banana, o que você puder trazer, um bolo, pão, bolacha, o que você puder, refrigerante, o que você puder trazer. Nós comecemos assim, terminar o culto, todo mundo na Santa Ceia, a gente tem alguma coisa para as pessoas que não ceiam comer. E depois nós também possamos passar ali e comer também, né? Então os irmãos que puder trazer, amém. Os que não puder, não tem problema, vai comer do mesmo jeito. Os que puder trazer, amém. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Essa semana, se Deus quiser, nós vamos evangelizar. A gente vai ver o dia aí que vai evangelizar. Terça-feira não deu, irmão, porque o meu menino ia viajar e nós corremos para um lado e outro, não deu para nós evangelizar. E precisa do evangelho. Semana uma pessoa foi morrer enforcada ali, foi evangelho. E essa pessoa, talvez, se a gente evangelizasse, talvez ela não morreria, entendeu? Talvez a gente pudesse ganhar para Jesus. Então muitas pessoas nessa hora aí precisam de uma palavra.